paz do Senhor Jesus para os irmãos. Nós louvamos ao nosso Deus, né, por mais essa oportunidade de podermos estar juntamente, né, mesmo que por telinha, mas estamos juntamente com os nossos irmãos para glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Eu não sei quanto a você, mas a expectativa é bastante grande, né? Para nós, muito breve, estarmos juntos, né? Podermos congregar todos juntos. Mas enquanto isso não acontece, nós continuamos como igreja do Senhor, né? Fazendo a vontade do nosso Deus. E temos a certeza de uma coisa: o nosso Deus, neste momento, Ele recebe o meu louvor, o teu louvor, a nossa adoração. Então nós vamos orar agora, né? Dando início ao nosso culto. E gostaria que todos participassem conosco. Hoje nós não vamos tomar muito tempo dos irmãos, né? Como eu tenho dito, não adianta a gente ficar falando e as pessoas irem desligando e saindo. Mas o que importa realmente é que nós tenhamos um momento para glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Então eu espero que todos neste momento se liguem no trono da graça, louvem juntamente conosco e ouça depois a ministração da palavra que o Senhor tem a trazer aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Eu vou convidar aqui o nosso amado Gilvan para dar início ao nosso culto, né, de adoração, louvando ao nosso Deus. Com você, Gilvan. Sumiu a tela. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, ó Pai, em Tua presença, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que passe logo esse momento, ó Pai, de pandemia, ó Pai. Ó Senhor, entra nas nossas casas, meu Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no Teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Oh
abençoa o nosso culto aqui, Senhor, dos que estiverem em casa, Senhor, cuida de cada um, Senhor Jesus, cuida do coração de cada um, Senhor, saúde, o que precisarem, Pai. Nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, né, irmãos? Por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? A gente não pode fazer, não tem como fazer culto sozinho, né? Nós somos um corpo e o corpo ele precisa de todos os seus membros, né? Junto, bem ajustados, né? Um ao lado do outro, fazendo cada um a sua função. E Deus tem nos abençoado de uma forma tremenda e toda poderosa, né? Eu gostaria de ler esse hino que a gente acabou de cantar, só para os irmãos poderem perceber a letra dessa música, como ela é profunda, né? Não posso deixar meu sonho se perder, me esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser um vencedor. Vou acreditar, Deus tem o melhor para mim, eu sei. Vou lutar para vencer, não olhar para trás, transpor barreiras, eu vou conquistar o impossível. Aí depois vem o coro, né? Nasci para vencer, vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar para vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, eu nasci para vencer. Glória seja dada ao nome do nosso Deus, né? Só tem isso mesmo para o crente no final, né? Nasceu para vencer. Se você realmente tem batalhado, se você realmente tem procurado nesses dias se dedicar mais ao Senhor, né? Ah, tem muita gente falando, eu tô doido de saudade de voltar a congregar, né? Mas é o momento que nós estamos tendo, né, em especial ao nosso Deus. Nós podemos, estamos levantando, né? Eu acredito que todos ainda estão no mesmo propósito de oração, de levantando cada um no seu horário para orar ao Senhor. Não pare, tá, irmãos? Não cesse. Os dias ainda são maus e nós temos que vencer no nome do Senhor Jesus Cristo, né? É lutar dia após dia para que nós possamos vencer. Já vou deixar aqui para os jovens, prepara para mim, eu acho que só tem no livrinho novo aí, o hino 250 do livrinho. Depois que nós, aqui, eu acho que eu vou compartilhar um pouquinho aqui a palavra. Deixa eu ver um jovem aqui que pode falar nessa noite, que está cheio da unção, cheio do poder de Deus nesse momento, né? Para falar da palavra do nosso Deus aqui, dividir um pouco de espaço comigo. Eu vou chamar aqui, ô Gilvan, fala o que Deus tem colocado no seu coração, meu jovem. Está com oportunidade aqui, o nosso irmão Gilvan. Gostaria de cumprimentar os caros irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E tanto os que estão aqui presentes quanto aos que estão nos assistindo nesse momento, né? Gostaria de convidar os irmãos para a gente ir lá em João 16:33, que é esse momento que a gente enfrenta de tanto medo, né? De vou sair de casa, meu Deus, eu vou pegar o vírus, né? Não posso ir ali comprar uma coisa no mercadinho, não posso fazer nada. Então, assim, a palavra de Deus fala que o Senhor esteve aqui na terra, né? E que Ele teve essas lutas que a gente teve, né? E que Ele venceu o mundo. Então, nós também vamos vencer, né? É assim que fala a palavra de Deus, né? Eu gostaria de ser bem breve, mas eu gostaria de deixar no coração de cada um dos irmãos, assim, ó, não tenha medo. Vamos enfrentar esse medo, tá bom? Vamos criar coragem, meus irmãos. É isso que eu gostaria de falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão, ele foi bastante rápido, né? Ele passou aqui que nem um flash. Nós vamos aproveitar então a oportunidade aqui, o nosso obreiro João, né? Vamos deixar ele trazer também uma saudação para a nossa igreja. Irmãos, eu não tenho certeza, mas eu acredito que esse culto não está sendo transmitido pelo Facebook. Então, mande
mande o máximo possível o seu link, aí, né, está sendo transmitido somente pelo YouTube, mas aproveite o máximo, irmãos, vamos ficar ligadinho no trono da graça e permitir que Deus fale conosco, e não vamos sair dessa sintonia, né, de glória com o nosso Senhor. Eu sempre tenho o costume de dizer, eu não saio de casa para brincar, quando eu venho cultuar ao meu Senhor, porque Ele é merecedor, Ele tem me dado tudo de melhor. Eu tenho acordado, quando eu me levanto, o Senhor já me preparou já um café, aí eu tenho o almoço, depois eu tenho um trabalho, né, um emprego, né, para ir, vou ao trabalho, como eu tenho dito para os irmãos, nós não paramos esses dias de pandemia aí, né? Nós continuamos crendo e acreditando no Senhor, tem entrado e tenho saído, e o Senhor tem nos guardado, né? Então, a própria palavra de Deus em João, lá ela diz assim, que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Então, qual que é o seu medo, né? Qual que é o seu medo? Não tenha medo de coisa alguma, simplesmente creia no Senhor, que Ele vai nos dar a vitória, já tem nos dado. E muito breve, o último culto que eu estive na igreja, nós cantamos um hino, né? Somos mais do que vencedores. Eu estou crendo que muito breve nós estaremos cantando juntos, de novo, que nós somos mais do que vencedores no nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ouvir o nosso obreiro João, está com oportunidade. Amém? Paz do Senhor para a igreja, amém? Para quem está aqui, para quem está aí na casa de cada um, amém? Eu quero compartilhar com vocês, todo mundo está falando do apóstolo João, né? Então eu vou ler também aqui um pedaço, um versículo aqui do Evangelho segundo João. Para quem me conhece sabe que eu gosto muito desse Evangelho, né? Eu já li ele muitas vezes na minha vida, para falar um pouco de Cristo, amém? No começo aqui do Evangelho, ele fala sobre Cristo, ele diz assim, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. E depois ele começa a falar algumas outras características de Jesus Cristo aqui. Eu amo esse evangelho porque ele coloca Jesus Cristo como centro, como sendo tudo, e ele fala de Jesus Cristo de diversas maneiras, assim, sempre colocando ele como Deus, mas de diversas maneiras mostrando para ele que aonde houvesse a necessidade, ali Cristo estaria preenchendo essa necessidade, preenchendo esse espaço vazio, e diversas vezes durante o evangelho ele fala sobre isso. Hoje à tarde eu tava tendo meu tempo com Deus lá, e eu coloquei um pregador, eu tava querendo assim, Deus, quero ouvir uma pregação, e eu gosto de ouvir uns americanos antigos, assim, né, uns caras de antigamente, Ravenhill, e outros nomes, David Wilkerson, que é uns caras de antigamente, mais nos Estados Unidos, assim, eu gosto de ouvir as pregações deles, e eu fui procurar uma pregação, e Deus me colocou no meu coração para ouvir um pouco de Jim Swagger, né, que é um evangelista lá, um pregador. E eu fui ouvir umas pregações dele, e aí apareceu lá que ele também tocava teclado, era piano. Aí ele começou a tocar uma música, e a música falava sobre isso. A música começava e ela falava, né, que Cristo era aquilo que a pessoa precisava para aquela pessoa. Ele citava a pessoa e falava assim, Cristo é, sei lá, tipo assim, falar, ele é a cura do médico, ele é o pão do padeiro, sei lá, sabe, tipo assim, Cristo é tudo daquela pessoa especificamente ali, aquela pessoa precisa disso, Cristo é aquilo para aquela pessoa, e a música fala sobre isso. E o Evangelho de João, ele também deixa muito claro isso em diversas oportunidades, quando ele fala, no primeiro capítulo aqui, a gente vai ver, uma vez eu fiz umas anotações sobre o que eu estava lendo, o que eu estava entendendo do Evangelho de João, e cada capítulo Deus me revelava Cristo de uma maneira, né? E eu me lembro de alguns que, se eu achar a anotação fica mais fácil, mas eu não trouxe ela comigo hoje. Mas no capítulo 1 a gente vai ver
Cristo como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe? Quando João Batista ele vê Jesus Cristo ali, ele fala para os discípulos dele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no capítulo 2, eu me lembro que eu coloquei lá que Cristo era o vinho novo, né? O vinho novo que desceu do céu para nos dar vida, para nos dar uma nova unção. No capítulo 3, Cristo ele é o novo nascimento, que é quando Jesus Cristo ele conversa com Nicodemos ali, fala aquela conversa que a maioria das pessoas conhecem, né? Principalmente quem é batizado já sabe bastante sobre esse capítulo. No capítulo 4, ele fala que ele é a água da vida e quem fosse até ele teria uma fonte em si que jorraria para a vida eterna. E em outros capítulos ele vai falando muitas e muitas e muitas coisas. E isso é muito interessante, é algo ímpar da gente saber, algo exclusivo a gente entender isso, que Cristo ele sempre vai ser aquilo que a gente precisa no momento da sua vida. Você está precisando de algo, corra para Cristo, porque nele vai estar a resposta, sabe? Independente, agora nesse período de coronavírus, não sei, talvez o sentimento que mais reina no coração das pessoas é medo, é a insegurança. Cara, se você precisa de coragem, se você precisa de uma fé inabalável, corra para Cristo. Em Cristo você vai encontrar isso, sabe? Se coloque de joelhos, clame a Deus verdadeiramente com todo o seu coração, com tudo aquilo que você tem, porque em Cristo você vai encontrar todas as coisas que você precisa, porque Ele é tudo, sabe? Então que a gente possa ter esse entendimento que Cristo é tudo pra gente, a gente ter uma nova cosmovisão do total, sabe? A gente enxergar o mundo como um todo, entendendo Cristo sendo todo, porque é algo que eu aprendi muito hoje também, nesses tempos que eu tive com Deus. Hoje eu tava vendo que eu gosto muito de missão, né? Eu gosto muito de ver trabalho missionário. E Deus, ele sempre fica me colocando na parede, colocando aonde está a minha alegria, né? Aonde está verdadeiramente o meu gozo, onde que eu tenho realmente encontrado prazer na minha vida, sabe? Em Salmo 16, quando fala que na presença de Deus há plenitude de alegria. E hoje eu tava vendo algumas coisas, né? Conversando com algumas pessoas. Se a gente for conversar com as pessoas durante esses dias que a gente está passando pelo mundo, você vai encontrar muita gente com medo, vai encontrar muita gente insegura, vai encontrar muita gente infeliz, vai encontrar muita gente falando assim: nossa, mas o que eu vou fazer na minha vida? Ai, mas meu emprego, ai, mas minhas contas. E às vezes até no meio cristão, pessoas que servem a Cristo e estão desesperadas, estão preocupadas, estão com medo, não encontram um lugar seguro para elas estarem, porque talvez elas não tenham entendido isso ainda, que Cristo é tudo que nós precisamos. Na nossa cidade, você precisa de alguma coisa? Isso que você precisa está em Cristo. E eu vendo hoje um trabalho missionário lá na África, né, que são, acho que os melhores exemplos da gente ter na nossa vida, são aquelas criancinhas, e você via que, cara, na África, eu estava pesquisando, lá vendo alguns dados da ONU e etc. lá, fala que na África morre não sei quantas mil pessoas por dia por causa de fome, sabe? Todos os dias, durante o ano inteiro. Isso não é uma coisa que está acontecendo agora. Isso é algo que tem acontecido há muitos anos, sabe? Desde 1900 e sei lá quanto, 1800, tem pessoas morrendo na África por causa da fome, E nós estamos aqui, a gente acha que o mundo está acabando por causa do coronavírus. Mas só que se a gente for lá para o sul da África, tem pessoas que o mundo está acabando já faz 30, 40, 50 anos. E para a gente o mundo estava às mil maravilhas, sendo que para eles não estava. Então, sabe, mas mesmo nessa dificuldade, mesmo tantas pessoas morrendo de fome, quando Cristo é levado para aquelas pessoas, você vê eles dançando, você vê eles cantando, você vê eles pulando. Tem alguns que você vê eles cantando, pulando, passa 2 meses, aquelas crianças morrem desnutridas, sem alimento, sabe? Mas elas morrem sorrindo e felizes e pulando até o último momento que elas consigam, porque elas amam a Jesus Cristo, porque elas têm Jesus Cristo como centro da vida delas. E eu acho que é isso que Deus quer gerar em nós nesses dias, realmente um coração em que Cristo seja o centro, não os nossos desejos, não os nossos sonhos, não as nossas vontades, mas que Cristo seja o centro do nosso coração, assim como Cristo é o centro de todo o evangelho de João aqui, quando ele sempre aponta para Cristo, na necessidade que a pessoa tinha. Não era o vinho que eles precisavam no casamento, não era a água que a mulher samaritana precisava, sabe? Não era os 5 pães e 2 peixinhos que aquela multidão precisava, não era isso, era Cristo.
Era de Cristo que eles precisavam e é de Cristo que nós todos precisamos. Então que a gente possa colocar o nosso coração em Cristo nesses dias e entender que Cristo é suficiente. Nós não precisamos de mais nada, nós precisamos somente de Cristo e que essa mensagem realmente faça morada em nossos corações e a gente possa permanecer com isso queimando em cada um de nós e que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvamos ao nosso Senhor, né, irmãos? Muito importante mesmo. O Senhor, nosso Deus, ele tem que ser realmente o centro, né, da nossa vida, né? Essa tarde, como o João falou, eu também me separei um pouco e fui ler um pouco da palavra de Deus, né? É bastante importante que a gente tem que ter preocupação do que nós vamos falar. Seria muito simples se eu chegasse aqui. Vocês querem só? Eu vou provar algo para os irmãos que a Bíblia ela se prega sozinha, né? Ela nem precisaria, né, ser explicada. Ela se prega sozinha. Eu vou ler aqui só um texto, não vai ser onde eu vou pregar, mas só para provar, né? Para os irmãos que a gente nem necessita muitas vezes fazer aquele alarde, mas se simplesmente nós lermos a palavra de Deus com sinceridade no nosso coração, ela vai tocar, ela vai alcançar multidões. Quer ver só? Eu vou abrir aqui no Salmo 121, onde a Bíblia vai nos dizer assim, ó, bastante conhecido, onde ela diz assim, ó, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o salmista, ele já responde, né, a pergunta, né? Ele faz a pergunta e ele mesmo já responde. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse salmo, tão somente, ele está falando de quê? De confiança, de segurança, né? De tudo que o nosso Deus passa de certeza para as nossas vidas, né? Eu, simplesmente de ler, nós poderíamos colocar aqui uma vírgula, orarmos a Deus, louvarmos ao Senhor com mais um hino, e a palavra de Deus já estaria sendo pregada, já teria sido pregada. Porque há momentos na nossa vida, né, que a gente vira para um lado, vira para o outro, igual todos estão vivendo aí um momento de bastante medo, e vamos perguntar, Senhor, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí o salmista mesmo, ele já sabe a resposta. O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, se nós temos um Deus, né, que já dá essa certeza no nosso coração, eu vou me preocupar com o quê? Eu vou me preocupar com o quê, irmãos? Eu tenho tudo na minha vida e motivo de sobra para terminar os meus dias cheios de esperança, cheio de alegria no Senhor. Mas aí eu fui, tomei o meu banho e fiquei falando com o Senhor, Senhor, o que nós vamos pregar, né? O que nós pregaremos nessa noite? E Deus me colocou o nome de uma pessoa, né? Neemias. E eu falei, Neemias, Senhor, Neemias. E eu fui para o livro de Neemias, irmãos. Eu fui procurar lá, né? Saber o que essa pessoa que depois que a gente lê, né? A gente passa muito tempo falando Neemias, Neemias. Mas depois que a gente vai no profundo da palavra de Deus e buscamos conhecimento do Senhor, aí que a gente vai conhecer realmente o caráter das pessoas, né? Deus tem levantado pessoas nesses dias, irmãos, e tem que ser pessoas com caráter, né? Certo tempo atrás, você quer ver uma palavra, pode chamar você de tudo quanto é nome, mas se a pessoa virar para você e falar, você é um mau caráter, isso aí magoa, mas vai no fundo da alma, irmão. Sabe por quê? Principalmente nós que somos cristãos. Se a pessoa é um cristão mais ou menos, né, um cristãozinho, eu não vou nem falar meia boca, eu vou falar um quinto de boca, né? Fica bem no cantinho da boca. Ele não vai se preocupar muito, porque se essa pessoa é um cristão dessa forma,
Para ele tanto faz como tanto fez tudo que as pessoas falem. Mas se você é um cristão, que você não é perfeito, ninguém é perfeito. O perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele deu a sua vida na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos a certeza, né? Nós somos também a imagem e a semelhança do Senhor, né? O Senhor tem formado um povo diferente. E a pessoa chegar para você e falar para você assim, você é um mau caráter. Isso vai te magoar. Isso vai te magoar, você vai ficar bastante decepcionado, porque você tem procurado ter uma vida diante do Senhor. Então nós, como cristãos, vamos buscar realmente, né? Vamos buscar realmente, como eu falei no culto de terça-feira passada, né? O que eu disse? Sal, ele tem que ser sal. Luz, ela tem que ser luz. E o que mais que eu disse? Foi sal, luz. E tem mais coisa, no momento eu não me lembro, mas daqui a pouco nós vamos lembrar. Nós temos que prezar por isso na nossa vida, irmãos. Andar realmente como verdadeiro cristão, porque o Senhor espera isso de cada um de nós. Mas está tudo fechado, a gente não tem ouvido a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu não tenho ouvido, então eu tenho motivo para não ter fé? Quem disse? Nós estamos transmitindo todos os dias. Quando nós não estamos transmitindo, que se eu não me falha a memória, na segunda e na quinta-feira, existem outros pregadores. Você pode revisar o que foi pregado, né? Que fica aí registrado, né? No Facebook, fica registrado no YouTube. Revise, vá de novo lá, vá à fonte, irmãos. Nós não temos motivo de parar, irmãos. Muito pelo contrário, nós temos motivo de todos os dias da nossa vida andar diante do Senhor. Eu gostaria só de fazer mais uma oração para nós dar início, né, à pregação. Não se preocupa não, irmão, nós vamos até meia-noite, até 11h59 a gente acaba o nosso culto e vamos, quem já está no lar, né, já vai ficar no seu lar mesmo, e nós vamos para a nossa casa aqui, né, continuando glorificando ao nome do Senhor. Vamos orar a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito para conosco, pela tua mão poderosa que tem estado estendida sobre as nossas vidas. Pai, nós não estamos aqui, Senhor, para falar de outra coisa senão somente da tua palavra, para transmitir o teu amor às vidas, Senhor, para transmitir o teu amor, Senhor, a todos que estão realmente, Senhor, ligados na videira que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, contempla nesta noite a vida de cada um, Senhor, dos nossos irmãos que estão nos assistindo, dos que estão aqui. Ressuscita, ó Deus, dentro de cada um de nós o desejo, Senhor, intenso, ó Pai, de continuar na tua presença, te glorificando e te bendizendo no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Sempre vigilantes, ó Pai, porque é isso que o Senhor quer, um povo vigilante, um povo cheio de esperança, um povo, Senhor, que está remindo um tempo, Senhor, um povo que verdadeiramente se importa, que vai morar no céu, e um povo, Senhor, que tem que ter caráter aqui na face dessa terra, Senhor, porque o Senhor espera de cada um de nós verdadeiros adoradores, e verdadeiros adoradores, Pai, não brincam, Senhor, mas sim, Senhor, procuram ter uma vida digna diante do Senhor, que o Senhor possa achar, Senhor, em cada um de nós. Nós falamos como o salmista Davi, Senhor, no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto para que eu possa andar diante da tua presença. Recebe, Senhor, é o que nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão, nós louvamos ao nosso Senhor. E ali, né, irmãos, quando o Senhor falou comigo em Neemias, pode procurar uma cadeirinha e sentar aí, meu amado. Nós vamos falar rapidinho, nem 11h59 nós estamos terminando. E o Senhor ali falando comigo em Neemias, né? Eu fui procurar saber, né, do Senhor. Aqui, se a gente for no primeiro capítulo, irmãos, eu vou passar por alguns capítulos e vou ler alguns versículos. Seria bastante interessante que a gente tivesse tempo, né, para ler todo. Mas assim, eu convido os irmãos, chegarem na sua casa aí, ó, os que estão aqui, vão ler o livro de Neemias, vão procurar entender, né, o tão importante, o que Deus quer usar na vida das pessoas. Eu não sei vocês, mas o meu aplicativo de Bíblia no celular, ele atualizou, ó, no meu Fale Que Eu Te Escute. No meu Fale Que Eu Te Escuto aqui, ele atualizou. E ele agora, ele fala.
né? Então, se você está dormindo ali, você pode colocar a Bíblia ali, ó, e ouvir a pessoa falando. É tão cômodo hoje, e mesmo assim as pessoas não se importam, não se interessam pela palavra de Deus. Eu vou no ônibus da fábrica, eu ligo ele ali, vou ouvindo, né? Tudo isso, vou ouvindo a palavra de Deus, vou me alimentando, porque mente vazia realmente, irmãos, é um momento que Satanás tem para trabalhar e fazer você realmente sentir medo. Quando nós estamos ligados no Senhor, que é a videira, você pode ter certeza, todo o medo vai embora e você vai ficar um crente realmente batendo continência diante do nosso Senhor. E eu vou aqui, ó, nos primeiros versículos, né, do primeiro capítulo de Neemias, eu vou lendo a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá da província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E olha o versículo 4, irmãos. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Oh, que glórias, né, irmãos? Se a gente for mais para frente no capítulo, irmãos, nós vamos ver que Neemias, ele vivia num reino, né? Ele servia um rei, né? Ele era o serviçal, ele servia vinho lá na mesa do rei. Então ele estava numa vida tranquila, não é verdade? Ele não precisava se preocupar com as pessoas. Cada um tem o que escolhe para si, né? Ele poderia estar pensando assim, né? Neste momento, como tem bastante pessoas, se eu estiver bem, não me importo com o João. Ah, o João está triste ali, problema seu, João, que você não buscou a Deus. Eu tenho buscado, muito pelo contrário, irmãos. Nós temos constantemente ouvido que nós temos que ser o que? Suporte, né? Eu sempre tenho ilustrado aqui, porque no momento aqui a câmera não vai focar duas colunas que estão aqui, ó, próxima a mim. A gente não imagina, né? A gente não imagina a quantidade de peso que há em cima dessa estrutura, mas ela foi feita para isso, para suportar todo o peso de uma laje, para suportar todo o peso do concreto que foi em cima de tudo que está aqui no teto. E se eu não me engano aqui, né, Isaac, tem uma casa em cima. Muitas são feitas até para ter casa em cima, e elas suportam um grande peso, mas ela não pode suportar sozinha. Não teria condição de eu pegar essa coluna, colocar ela no meio, levantar uma casa em cima de uma coluna só. Tem que haver uma distribuição, né? Então ele está aqui apoiando. Irmãos, e é assim que Deus quer nos encontrar, né? Um monte de colunas juntas, né? Um povo suportando uns aos outros, né? Para que todos tenham a mesma fé e todos venham a acreditar da mesma maneira que nós acreditamos. Aí eu vejo aqui, né, para Neemias, ele chorou, não é isso que a Bíblia diz? Não foi isso que a Bíblia diz? Ele se assentou, chorou, lamentou por alguns dias, é o que a Bíblia nos diz. Esteve jejuando, só que olha a diferença, irmãos, jejuando e orando a quem? Aos deuses daquele lugar? Não, ao Deus Todo-Poderoso. Ele mudou a atitude dele, né? Ele foi lá, clamou a Deus, sentiu no seu coração um desejo tremendo. Aí nós vamos entrando aqui, né? Para depois, no versículo 11 do mesmo capítulo, ele diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que estejam a temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era
Então era eu copeiro do rei, como eu acabei de dizer, né? Aí nós vamos entrar no capítulo 2, nós vamos ver aqui que homem que ele estava pedindo para que Deus desse graça perante o rei, irmãos. Ele era simplesmente um serviçal, né? Como eu acabei de falar, ele servia. Como que ele chegaria diante de um rei e pediria assim: deixa eu ir para a minha terra, né? Deixa eu lá reedificar a minha cidade, a cidade onde meus pais estão lá enterrados. Como ele chegaria desse jeito? Mas nós vemos aqui que em todos os passos de Neemias, ele fez o quê? Ele orou ao Senhor. Ele nunca foi, eu vou fazer, eu vou acontecer, se o rei não deixar eu fujo, dou um jeito de fugir, muito pelo contrário. Ele pediu graça a Deus para que o rei pudesse liberá-lo, para que ele pudesse fazer a obra. Se nós formos aqui no capítulo 2, nós vamos verificar no capítulo 2 aqui, que o rei até perguntou para Neemias: mas quanto tempo você vai ficar lá? Ele não relata, mas mais para frente nós vamos ver que Neemias ficou lá, pelo menos como governador daquela cidade de Judá, durante 12 anos, né? Para ele realmente, para o rei ter permitido com que Neemias fosse até a terra dele, ele era muito chegado do rei. Ele devia ter muita graça no coração, né, da parte do rei, né? Ele deveria ser não só um copeiro, o rei deveria considerá-lo como um amigo. E nós vamos ver que ele deu várias cartas para que Neemias fosse passando pelos lugares, fossem aceitos, para que fossem dados madeiras. Irmãos, eu estou falando isso aqui, está tudo dentro da palavra de Deus, né? Um homem que orou ao Senhor, se levantou, né, do seu modo. Ele poderia ficar simplesmente chorando, achar, cada um que se vire, né? Deixa eles lá, vivendo a vida deles do jeito que eles estão. Não, ele se incomodou. Ele se incomodou, como nós nos incomodamos esse dia, né? Nós temos visto, né? Eu não tenho visto, né? Como eu já falei, eu não tenho ligado televisão para saber de números de mortos. Às vezes vem lá uma manchete no nosso celular, né? 60 mil mortos já no Brasil. Irmãos, seja sal. É isso que eu falo para os irmãos. Continue conservando, né? Da última vez aqui que nós estivemos, né, na terça-feira, talvez eu tenha me expressado um pouco mal a falar do nosso Deus. O nosso Deus está irado. O nosso Deus, ele não se ira? Ele não pode se irar? Sim, só que a ira de Deus é diferente da minha. A ira de Deus é diferente da minha ira. A minha ira é assim: se o João chegar e pisar no meu pé, eu vou pisar no pé dele de novo. Aí o João vem e me pede perdão e eu viro as costas para ele: você pisou no meu primeiro. Deus não, irmãos. Deus não. Nós, muitas vezes, né, baixamos a nossa cabeça, nós ficamos em posição de prostrados, não nos levantamos em oração. Quando levantamos é de qualquer jeito, aquele minutinho ali é para o Senhor. Separamos sempre a pior parte para o nosso Deus, né? Sempre a pior parte. E o nosso Deus, o que ele faz de cada um de nós? Ele se inclina para ouvir o meu e o teu clamor assim mesmo. E espera de cada um de nós o quê? Um conserto. Um conserto para andarmos diante da presença dele. Aí vai mais aqui, né, irmãos? No capítulo 2 nós já fomos. Aí nós vamos ver no capítulo 3, irmãos, o que o crente ele deve ser. Ele deve ser uma pessoa animadora. Talvez muitos chegassem assim: nós vamos transmitir aquele culto, deixa ele transmitir sozinho lá. Se eu pudesse virar a câmera aqui, os irmãos veriam aqui a quantidade de gente que está aqui trabalhando, né? Trabalhando para que esse culto aconteça, irmãos. É um animando ao outro, é um fortalecendo ao outro, né? Como eu já disse, eu não faço culto sozinho. Eu não faço culto sozinho. Louva a Deus aqui pela vida do Isaac, pela vida dos nossos irmãos que vieram aqui do louvor, né? Tem se prontificado culto após culto, né? Está transmitindo a palavra do nosso Deus. Por quê, irmão? Nós necessitamos da palavra de Deus.
né? Muitos momentos da nossa vida, mesmo assim, mesmo orando, né? As pessoas imaginam assim, nossa, eles têm orado, né? Estão uma brasa viva. Ficamos sim, quando nós estamos orando, mas tem momento da nossa vida que a força vai se enfraquecendo. O que nós necessitamos de novo? Tomar uma nova vitamina. E qual nova vitamina é essa, irmãos? É uma dose mais forte que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É fazermos igual esse homem. Se nós formos aqui olhar no capítulo 3 de Neemias, nós vamos ver a quantidade de gente que Neemias animou a reconstruir a cidade deles. Quantas e quantas pessoas, são centenas de pessoas trabalhando, e vemos aqui também pessoas que muitas vezes chegaram querendo atrapalhar. Todas as vezes que você se levanta para fazer uma coisa, uma obra, vai chegar um e vai dizer para você, para aí, tá? Oh, não faz isso não, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, me perdoa, tá, João, tá usando bastante você hoje. O nosso obreiro João, Deus tem movido o coração desse rapaz, né? Eu ia falar menino, mas já é um rapaz, né? Ele tem se preocupado com as vidas que têm perecido por esses dias. Assim, irmãos, infelizmente é chato a gente falar, mas num país de tanta riqueza como o nosso, ainda existe bastante gente necessitada, né? E nós vamos vendo que bastante gente perdeu o seu emprego, perdeu o seu meio de sobreviver, né, financeiramente, e Deus tem levantado um desejo no coração desse rapaz, do João, eu estou falando do João, tá? O rapaz que eu estou falando é o João, de se prontificar junto com outros irmãos, que o João não é sozinho, tá? Eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo ajudou, cooperou para que isso tudo acontecesse. Aí que eu vou falar de novo da coluna, um precisa do outro, porque já imaginou se o João levantasse para tentar ajudar outras pessoas e a gente virasse simplesmente as costas e falasse, não, João, se vira, você escolheu isso, se vira. Já imaginou se isso acontecesse no nosso meio? E Deus colocou no coração desse jovem. E já imaginou se um chegasse para ele, João, não faz isso não. Não, pode parar, para com isso aí. Não vamos fazer isso não, porque você tem as suas necessidades dentro do seu lar, eu tenho as minhas necessidades dentro do meu lar, e eu não estou aqui para isso. Nós não estamos aqui para isso. Irmãos, graças a Deus que Deus não fez assim conosco. Graças a Deus que o Senhor fez com que muitos estendessem as suas mãos. Nós conseguimos ajudar muitas pessoas, não estou falando isso para a glória minha não, tá? Para a glória nossa não, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Toda honra e glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós alcançamos muitas pessoas, irmãos, e eu tenho certeza que com isso também o Evangelho do Senhor Jesus Cristo entrou nessas almas, irmãos. Tenho certeza que o Evangelho de Cristo entrou nessas almas. E o que acontece com isso? Nós somos pessoas que temos que incentivar uns aos outros. Por isso que eu estou incentivando os irmãos, vá aqui em Neemias e valendo pelo menos até o capítulo 6 aqui, e veja que delícia que é ver esse homem, que todos os passos que ele foi dar para a reconstrução, para a reedificação da cidade, ele orou a Deus. Ele colocou o Senhor em toda a sua vida. Ele foi lá animando as pessoas, falando para ele, Neemias, é muito grande. E o Senhor foi dando meios, o Senhor foi levantando pessoas que não tinham capacidades, né, naquele tipo de edificação. Mesmo assim, Deus capacitou aquelas vidas para fazerem aquilo, porque se eu não fizer, irmãos, Deus vai levantar outro para fazer, isso tenha certeza. Por isso que eu, como crente, tenho que andar diante da presença do Senhor Jesus Cristo, pedindo sempre ao Senhor, me capacita, ó Deus, para que eu possa fazer a tua vontade, para que eu possa andar diante do Senhor. Faz de mim como o Senhor fez com Neemias, como o Senhor fez com Isaías, como o Senhor fez com tantos homens dentro da palavra de Deus, que dependeram totalmente dele. E o que foi a palavra final para cada um deles? Vitória. Todas as vezes que nós não vamos na nossa força, mas nós vamos na força do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor vem nos trazendo vitória. Aí nós vamos vendo mais aqui, irmãos, se nós formos entrar aqui no capítulo 6, eu já vou para o final dela aqui, porque se a gente fosse estender aqui, lendo todos os versículos
que eu grifei aqui para nós lermos, nós vamos tomar bastante tempo, né, dessa noite. Mas nós vamos aqui para o capítulo 6 de Neemias, onde diz assim a palavra do nosso Deus. Ó. Nós vamos do primeiro versículo em diante, para nós entendermos aqui o texto e o contexto. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria eu esta obra, enquanto eu a deixasse por ter convosco? Nós vamos vendo, irmãos, o desejo do homem de Deus, né? Todos contra, né? Ainda que muitas pessoas contra. Não, desce daí, vamos congregar juntos, né? Tentando armar ciladas, né? Para pegar, né? O homem de Deus, o Neemias. O que ele mandou de mensagem? Não posso descer, eu não vou me atrapalhar, eu não vou me misturar. A obra que eu tenho que fazer, a obra que Deus colocou no meu coração, eu vou com ela até o final. Deus tem colocado, irmãos, na vida de cada um de nós desejos. Temos desejo aí, jovens? Diz aí, grita aí, se vocês têm desejo ou não têm. Continue, né? Continue tendo desejo no coração de cada um de vocês. Continue servindo ao Senhor com alegria. Muitos podem dizer assim: até aqui eu cheguei, essa pandemia aí, ela vai matar a gente mesmo, né? Ela vai matar a gente mesmo. Por que eu vou ter mais algum desejo na minha vida? Irmãos, eu convido de novo a vocês, esqueçam pandemia. Nem fale mais o nome desse troço aqui. Nem no seu lar. Não fale mais o nome disso. Se levante diante do Senhor e continue a sonhar no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai abrir portas. Deus vai mover céus e terras para ir ao teu encontro, para te abençoar, para te dar aquilo que há de desejo no seu coração. Pastor, mas a semana passada o Senhor pregou assim que talvez a gente nem tenha mais culto físico, porque o Senhor vai voltar e vai buscar a sua igreja. Não importa. Continue sonhando. Por enquanto nós estamos aqui na presença do nosso Deus. Os sonhos não acabaram, irmãos. Muito pelo contrário, Deus tem acendido no nosso coração um desejo cada dia mais firme. Como disse Neemias: não posso descer, não vou me atrapalhar. Não se atrapalhe na sua batalha. Mas o número de mortes tem aumentado cada dia. Não se atrapalhe com isso. Não permita que seja isso que venha tirar o seu foco da presença do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, continuamos firmes no propósito de oração, orando ao nosso Deus, crendo, acreditando. Muitas coisas têm acontecido desde que nós começamos o nosso propósito de adoração. A minha oração tem sido ao Senhor para abençoar os nossos presidentes, governadores, senadores, vereadores, iluminado a vida de todos esses homens. E tenho falado para o Senhor: destitui do cargo aqueles que não estão de acordo com o Senhor. O que tem acontecido? Deus tem descido, Deus tem feito descer do cargo alguns. Não sei se para a alegria de alguns, não sei se para a tristeza de outros, mas seja feita a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Continue como sal, continue como lâmpada, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Continue como Neemias. Todas as vezes que ele ouvia uma palavra: não vai lá não, tá longe, não, tá muito... Uma das estratégias que Neemias tirou quando ele chegou, ele pegou à noite alguns dos seus homens e foi rodear a cidade. Já imaginou a tristeza no coração de você passar e verificar
você vai verificando tudo em ruínas, tudo derrubado, tudo destruído, mas dentro do coração daquele homem, Deus vai me dar graça. Vai ser reedificado. Deus vai me dar graça, nós vamos levantar. Deus vai me dar graça, pessoas juntamente comigo que vão se levantar nessa geração e vão fazer a diferença no nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas nesses dias que se levantarão como verdadeiros cristãos, para fazerem a diferença neste mundo, fazer com que a sua luz brilhe, fazer com que o nosso Deus torne a olhar a nossa nação e torne a saboreá-la. Esses são verdadeiros adoradores, um povo que me adora em espírito e em verdade, e é por causa da sua vida, tá, Isaac? É por causa da tua vida, Gilvan, é por causa da tua vida, irmão, que está ouvindo nessa noite, que Deus vai preservar a nossa nação, que Deus vai dar vitória, que Deus vai abençoar a economia do nosso país, que Deus vai abrir a porta para você, meu irmão, que está desempregado, que Deus vai modificar a situação que você está vivendo. Eu tenho certeza, irmãos, que em tudo isso que Neemias viveu, para nós hoje, é motivo de nós olharmos para dentro de cada um de nós, né? E vermos, Senhor, o que o Senhor tem feito realmente, né? Ele tem reconstruído a nossa vida, né? Você imagina antes de tudo isso acontecer, como muitos cristãos estavam, né? Mesmo cultuando a Deus na igreja, estava lá somente de corpo presente, né? Mas o seu coração estava bem distante de Deus. E Deus tem nos dado a oportunidade de nos aproximarmos, de reedificar de novo o nosso templo, né? Que somos cada um de nós, de colocar em pé diante da presença do nosso Deus e continuar glorificando a Ele. Eu louvo a Deus, né, irmãos, por essa noite, por este momento. Eu quero convidar aqui o grupo de louvor para nós cantarmos, né, o hino 250 do livrinho, né, e que os irmãos possam continuar participando conosco. Daqui a pouco nós estamos encerrando, não vai embora ainda não, irmãos. O Senhor ainda tem bastante a falar ao nosso coração. Que nós possamos lembrar-nos, né, irmãos? Seja suporte, irmãos. Se você encontrar alguém aí com necessidades de... seja lá qual for ela, seja você, né, esse porto seguro na qual a pessoa pode ancorar o seu e achar, né, segurança para a sua vida. Seja você o farol, né, que de longe o barquinho que está perdido, você é o farol que está iluminando a vida dessa pessoa para que ela encontre o caminho, e o caminho nós sabemos que é Cristo. Amém?
Glória a Deus. Só deu uma tomadinha de microfone aqui, irmãos. Nós louvamos ao nosso Senhor, né, irmãos? A esperança para o ferido, né? Como árvore plantada. Somos árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, né? E todo tempo, essa árvore tem que dar frutos, irmãos, em todo tempo. Então somos nós aqui, ó. O Senhor espera isso de cada um de nós. Assim como nós falamos essa noite a respeito de Neemias, Neemias ele só não edificou somente uma cidade, irmãos. Ele edificou também a vida de muitos que não acreditavam mais. Você já imaginava aquelas pessoas que voltaram do cativeiro chegando simplesmente onde eles iam morar? Numa cidade devastada, numa cidade destruída, mas não, né? Neemias foi usado de Deus para reconstruir também na vida daquelas pessoas, para tornar a dar a ele a esperança de que existe um Deus tomando conta da sua nação. Creia você também nisso, irmãos. O Senhor espera isso de cada um de nós. Assim como nós sejamos apoio, nós tenhamos também essa iniciativa no nosso coração, né? De ressuscitar, né? Dentro de cada uma pessoa, o desejo dela servir ao Senhor, o desejo dela estar andando diante da presença santa do nosso Deus. Eu quero agradecer aqui, né, a presença dos jovens que estiveram aqui cultuando a Deus e nos ajudando, né, irmãos? Colaboradores. Eu tenho certeza que o Senhor vai devolver isso para vocês em bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. A todos os irmãos que estão nos assistindo, né, que o Senhor encha a sua vida de glória e que você lembre-se sempre disso. Deus só espera essa atitude de cada um de nós, mesmo que você se sente, mesmo que você se proste, mas se levante como um verdadeiro filho de Deus, ore ao Senhor, creia, né? Bata, né? Realmente a poeira, se levante e continue na sua caminhada servindo ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar ao nosso Deus agora, colocando mais uma vírgula neste culto, né? O culto de ontem, o pastor Tarso, ele pregou em Efésios 6, né, irmãos? Muito necessário, né, irmãos? Nós usarmos toda a armadura do Senhor. E não é usar uma somente, foi isso que ele quis, que ele deixou mais, né, gravado pra gente. Não é só simplesmente, eu vou usar só o capacete, eu estou protegido. Se o cristão ele não estiver com toda a armadura, ele não vai vencer nesses dias maus, mas coloque toda a armadura de Deus na sua vida e tenha certeza de uma coisa: Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer com que a gente passe. E como eu disse para alguns colegas meus, quando chegar no final do ano nós vamos ver essa história aí dessa pandemia somente como retrospectiva 2020. Que o Senhor nos dê graça para passar por tudo isso, que a sua misericórdia continue atuando na vida, né, da nossa nação e que nós vejamos o mais breve possível, né, isso tudo passar para nós estarmos juntos cultuando ao nosso Senhor. Convido os irmãos, vamos orar ao nosso Deus e nos despedir aqui. Eu vou convidar o meu filho Samuel para orar a Deus aqui, nos despedindo em oração deste culto de adoração ao nosso Deus. Amém? Olha como é que é linda a cara do pai. Não é não? Pode orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo culto de hoje. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos que estão aqui, dos que estão assistindo a nós. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Amém. 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 Às vezes o pessoal pensa que a filmadora vai engolir eles. Amém, irmãos? Estenda a sua mão. No amor de Deus, na graça do Senhor Jesus Cristo e na doce e excelente consolação do Espírito Santo de Deus, que todos que estão juntinho aí dê um abraço um no outro, os de casa, tá bom? E cumprimente com a paz do Senhor. Amém? Finalizar.